nós precisamos entender a visão de pessoas que entendem do assunto. E mais do que isso, assimilarmos essas visões para que nós possamos tirar as nossas próprias conclusões. Por isso que o Debate à Mesa, nós sempre procuramos trazer os melhores especialistas para que você tenha, antes de emitir um comentário sem conhecimento de causa, para que você entenda o que está acontecendo através de pessoas que realmente trabalham em áreas que dizem respeito àquilo que nós estamos falando. Por isso que hoje o Dr. Rodrigo Melli, que é promotor, está aqui conosco, a doutora Elô, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB, também está aqui com a gente, e o Dr. Beraldo está de volta também para falarmos sobre o caso, já denominei que é caso Jéssica, porque todo mundo ficou sabendo o que aconteceu, já falei para você durante a nossa receita com o chefe Raimundo. A Jéssica foi presa por tráfico de drogas, estava grávida, entrou em trabalho de parto na cadeia, na cela, foi levada para ter o filho. O advogado, junto com a OAB, fez um pedido para que ela fosse liberada. Esse pedido aconteceu e abriu um precedente para que se voltasse a uma discussão que a OAB já tinha, há um tempo atrás, colocado em pauta e tentava essa votação no Supremo Tribunal Federal, de que mulheres grávidas, mulheres que amamentam, pudessem esperar um julgamento, não aquelas que já estão presas, mas pudessem esperar o julgamento vamos dizer, em liberdade, porque estão em casa sendo monitoradas, mas em prisão domiciliar. Aconteceu ontem uma coisa que eu vou começar até com o Dr. Rodrigo para falar isso, porque me causou uma estranheza, porque na verdade se abriu um leque ainda maior de benefícios para aquelas mães que têm filhos com algum tipo de necessidade especial até os 12 anos de idade. Quer dizer que, na verdade, aconteceu algo que também não era esperado, né, Rodrigo? Boa tarde. Estou começando com você, porque eu sei que você é veementemente contra. Eu trouxe até um livro para a gente, que eu já vou te mostrar, que fala sobre isso, contra esse benefício. Isso. Boa tarde, Keila. Boa tarde aos doutores aqui também. É um prazer retornar na casa. Fazia um tempo que eu não aparecia por aqui. Uma alegria ter você aqui também. E eu vim, inclusive, de preto, né? Totalmente de preto, porque eu estou de luto, né? Mais uma vez, por força de uma decisão do STF. Respeito às opiniões em sentido contrário, respeito à Suprema Corte, mas também não sou obrigado a concordar, né? Eu estou de luto pelas famílias das vítimas que são atingidas pelo tráfico de drogas, estou de luto pela família das vítimas da violência e por todas as mulheres ordeiras e trabalhadoras e que, mesmo enfrentando diversas dificuldades, não delinquem, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um momento no Brasil que eu chamo de bandidolatria, inclusive por isso o livro que eu trouxe dos meus colegas do Rio Grande do Sul. No Brasil, atualmente, nós idolatramos bandidos, nós não, né? Mas muita gente. E eu lamento, mais uma vez, a decisão do Supremo, e eu trago até à baila uma citação da novelista russa Ayn Rand, que ela dizia já há muito tempo, e acho que isso se aplica muito bem na nossa atualidade, que sentir pena dos culpados é trair os inocentes. Tem outro pensador francês que diz o seguinte: a partir do momento que o direito passa a ignorar a realidade se vinga e vai passar a ignorar o direito. Eu tenho muito medo do que pode acontecer, porque a população uma hora vai despertar, vai se revoltar, e nós vamos voltar para a época da lei do talião, de fazer justiça com as próprias mãos, e eu acho isso muito perigoso. É um precedente, para mim, muito preocupante, que estimula o narcotráfico poderia, na verdade, ter e que não põe as crianças em situação de defesa. Pelo contrário, colocam as crianças, que não têm culpa nenhuma das mães que possuem, na boca de fumo e na biqueira para continuar numa situação de risco. Essa é a minha análise, lógico, respeitando aí as opiniões dos colegas. Porque, na verdade, né, Elô, eu sei, a gente tinha conversado já sobre isso, e também a Elô representa o Dr. Marcos, que é o presidente da OAB, e eu vi entrevistas dele falando sobre isso, que existia uma preocupação com relação às crianças, que é uma medida que, na verdade, beneficia a mãe, obviamente, porque a mãe vai ter esse privilégio de ir para casa, mas que a ideia não era essa. A ideia é que a criança possa crescer e nascer num ambiente mais saudável. Mas daí, eu penso o seguinte: quando se fez esse pedido, foi enviado esse pedido através da OAB, Elô, existe um ambiente saudável para essa criança, dentro daquilo que já é a realidade da mãe dela, daquilo que eles já vivem? No que você acha que muda? Qual é a intenção da OAB pedindo que haja essa permissividade?
Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Boa tarde, doutor Merli, doutor José Beraldo. É um prazer estar aqui ao lado dos dois. Respeito a opinião do doutor promotor. Eu tenho que fazer uma retrospectiva rapidamente, tá? A ONU, já em diversas vezes, a regra de Bangkok, a regra de Tóquio, da China, no Japão, já vem há 30 anos tratando desse assunto, da insalubridade e do tratamento em relação à criança. O que está sendo distorcido por algumas pessoas é que nós estamos pré-julgando o tratamento em relação à mulher que cometeu ou não cometeu crime. Nós não estamos tratando disso. A OAB está preocupada com a nova, com essa transformação em relação ao ECA, que foi pela Lei 13.257 em 2016, ajustada à primeira infância. Ou seja, o que é dessas crianças do 0 aos 6 anos em relação a essa situação de insalubridade? Que é o que eu falei, a preocupação é da criança, é com a criança. Que não nos permite entrar muito no mérito do caso da Jéssica, porque o advogado não está aqui. Mas, de uma forma genérica, o bebê que nasce dentro de uma delegacia, dentro de um presídio que não é apropriado, como é que vai tratar desse bebê? Né? Ele tem que tomar banho, ele tem que estar isolado de bactérias, nós estamos falando do bebê. E essas detentas do HC coletivo que saiu agora, depois de 30 anos de estudo, já teve a lei em 2016 e ninguém estava obedecendo, 318 do CPP é de 1940 o Código do Processo Penal. Mas não estamos julgando as mães, não é isso. As mães estão no corredor para ser, desculpa te interromper, é muito empolgante isso, para ser julgada. E se lá na frente ela foi inocentada, o Estado vai indenizar o bebê se de repente morrer dentro de um presídio, dentro de uma cadeia insalubre? Eu me lembrei dessa história. Acho que o Rodrigo até conhece aquele lugar, o Beraldo também eu sei que conhece. Tem uma cadeia feminina ali, acho que na Raposo, se não me engano. Tem em Tremembé também. Não, mas eu estou falando de uma da Raposo, que uma vez eu fui fazer justamente isso. As mulheres que não moram com os filhos lá, elas recebem os filhos para amamentar, a família leva para ver, para evitar... Quando tem família, quando ela é sozinha. Que eu fiz, mas existia isso. Quer dizer, como é que você... que eu quero que você fale sobre isso. Como é que você protege a criança sem a mãe, para que a mãe também não fique solta, para que a mãe pague pelo crime que ela cometeu? Você não pode deixar isso com a família? Olha só, acredita, todos sabiam que ia participar e ter a honra de estar ao lado do Dr. Rodrigo, esse combativo promotor de justiça, um expoente do Tribunal do Júri, a doutora Elô, que usa toda a ótica, a sapiência jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu estou preocupado hoje, sabendo que vinha para cá, uma moça, tem seus 30 anos, 29 e 30. Ela foi condenada no regime semiaberto. E ela falou, vou ficar grávida assim eu não vou presa. Número 1, eu não sei, eu não estou aqui contra nem a favor ao doutor, nem contra nem a favor da doutora Elô. Me parece que hoje eu estou neutro, porque eu estou refletindo. Só que eu fico me imaginando e pensando, e quero que todos vocês reflitam também, porque é o seguinte, é muito raro uma família que já não teve problema com alguém, um filho, um sobrinho, um neto que já esteve preso, aí transporte-se para o lado feminino. A cadeia feminina, a promiscuidade, quando ocorre, é pior do que a masculina. O índice de droga, a violência que as mulheres sofrem, mulheres que vivem em cadeias, às vezes, ela sofre todo tipo de violência que você inimaginável. Agora, por causa disso, você vai deixar ela solta? Não, o que eu quero colocar efetivamente é o seguinte, esta prisão é uma prisão que se mantém, é uma prisão domiciliar, então eu sou favorável num aspecto. Qual desde aspecto? Que seja acusada primária, não registre antecedentes criminais, veja bem, e tem que ser fundamentado pelo juiz. E não seja crime de grave ameaça. De grave ameaça. Ou exatamente. Seja, mas o tráfico de drogas não é uma grave ameaça? Não. Para mim é o fomentador de toda a violência que nós estamos vivenciando atualmente. Dizer que o tráfico de drogas não é um crime que causa violência, que está na base da violência, me desculpe. Se você for analisar o tráfico em si, ele não é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, mas ele é a base... É a destruição.
Mas de toda a destruição da sociedade. Condenação, olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Por que está acontecendo isso? Mas ela... Não é por causa do narcotráfico? Mas a Jéssica não foi condenada, gente. Mas todo mundo... Ela está sendo investigada, o processo está em andamento. Se formos falar da mulher, a mulher não foi condenada. Eu vou indagar o doutor. Eu vou indagar o doutor. É separado o filho dela. É que a Jéssica, eu falei no começo, a Jéssica, ela abre um precedente para essa discussão. Essas 4 mil mulheres que foram favorecidas com o HC coletivo são mulheres que estão no corredor para serem julgadas. Aqui é Brasil, e vai mais ainda, doutor. Vai levar 2 anos, 4 anos para julgar. A justiça é lenta. E quais são essas... E aí, lá na frente, ela é absolvida. Quais são essas traficantes? Com essas mulheres? Agora eu estou falando de mulher. O que faz? Doutor Elô, eu sou contra o tráfico. Olha só, o tráfico destrói. Todos nós somos destrói a juventude, Rodrigo, destrói todo mundo. E aí? Mas eu vejo bem uma coisa, doutor. Veja bem. Como que são traficantes e não são detentoras de riquezas, não são milionárias, é o caso dessa não Jéssica, tem nenhum porte de riqueza absoluta. Traficante é o Fernandinho Beiramar. Traficante é aquele que tem sua lancha, seu voo, seu carro importado. Esses são traficantes consumistas. Mas não interessa. 10%. Mas não interessa. Eles têm que ser tratados. Se nós entrarmos numa discussão dessa, todo mundo vai ser solto. São anjinhos que não têm a menor consciência do que estão fazendo. Usuários. Né? Elas não sabem. Pior ainda. Não dizem que são além usuários. De traficantes, então são usuárias de drogas. Aí pegam essas pessoas, colocam em casa, pegam os filhos, deixam com elas e aí querem dizer o quê? Que essa é a solução. E a preocupação é a criança viver num antro de perdição como esse? Então eu vou dar qual é a solução. Então, doutor, cria um projeto de lei para esterilizar as mulheres pobres. Não, a lei já existe. Esteriliza as mulheres pobres. A lei já é a seguinte, eu vou dizer para a senhora qual é. 318 Brasil, do CPP. No Brasil, que o problema... pode ficar na domiciliar. Só um minutinho. Nós temos um problema no Brasil que nós vivemos uma democracia de mão única. É uma democracia caolha, perneta, é a democracia que eu chamo de saci pererê, que ela só serve para resguardar direitos e garantias individuais de bandidos. E a sociedade que se lixe. O que tem que fazer nesses casos da mulher traficante? Você prende a mulher, porque ela é uma traficante, ela é manipulada pelos grandes traficantes, então ela exerce o tráfico, ela fomenta o tráfico, assim como o usuário também. Se não existisse usuário de droga, não existiria tráfico de drogas. Então você prende a mulher e a criança que está em situação de risco, você aplica o ECA. O ECA não é enaltecido por todo mundo, pelos garantistas, pelos progressistas. O ECA é maravilhoso. Tá aqui, só que o ECA só serve para ser aplicado quando é para livrar menor infrator delinquente. Na hora de pegar o menor, colocar num abrigo. O ECA está aqui, ó. Só para concluir, se os doutores me permitirem. Não pode aplicar a letra fria. É porque depois no tribunal do júri sempre dizem que o promotor que não deixa o advogado falar. Então na TV eu acho que é o contrário, é o advogado que não deixa o promotor falar. Imagina. Então pega a mulher, prende, porque é uma ameaça à ordem pública, sim, está aí o Rio de Janeiro para demonstrar, e depois faz o seguinte, pega a criança e coloca num abrigo e encaminha ou para um familiar que possa cuidar ou para uma família substituta. É isso que diz a lei. Nós não podemos o que o doutor está querendo, o que o doutor está colocando, e ele falou ainda há pouco, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. A mãe é uma traficante, cumpre pena quem tem que cumprir. Cumpre a avó, a mãe, a filha, a criança, o recém-nascido. Não, a criança só não viu. A criança vai para a família substituta. Mas não tem lugar. Não tem adequação. Claro, os senhores aqui não querem. Eu sou a favor da privatização do presídio. Vamos privatizar o presídio. Vamos colocar os reclusos e as reclusas para trabalhar. Eu não estou defendendo aqui o tráfico de entorpecente. Eu estou defendendo mas você está defendendo que uma pessoa acusada de tráfico possa ficar solta para cuidar de um filho, sendo que não tem estrutura nem para cuidar dele. Não é só para cuidar do filho, não vai cuidar do filho. Precisa primeiro sair condenada. Não vai cuidar do filho e vai continuar traficando. Agora, se a pessoa não tem com quem deixar essa criança, faz o quê?
dá numa casa de provisória, mas isso não tem. O Abraham Lincoln disse assim, um país se faz com homens e livros. O Estado não tem como abarcar esses filhos. Mas veja bem, mas aí você solta? Não pode fazer os presídios. Não pode fazer os presídios. Os políticos não estão em prisão domiciliar. Mas nem por que isso a pobre não pode? Mas nem por isso está certo. Pobre, periférica, preta não pode. Não, ninguém vai pode. Vai pra cadeia. Mas não está valendo para ninguém. Agora o político... Não, o político nós queremos colocar na cadeia e um monte de gente quer colocar na rua também. Nós já falamos sobre isso aqui. Quando a gente começa a atingir os políticos, aí começam a meter o pau em quem também? No Ministério Público e no Judiciário é sempre assim. O ECA tá aqui, ó, eu trouxe 13.257. Eles nunca estão satisfeitos, Keila. Eu sei que é lei, não é sentimento só da Comissão de Direitos Humanos, é lei. É um auxílio moradia ao magistrado em detrimento a uma criança recém-nascida que fica prostrada ao chão. Não, vocês viram na reportagem a criança estava descascando? Só um minuto. Nem banho tomou na delegacia? Só um minuto. Eu conheço o estatuto também. Eu sei que dentro das leis, tanto que foi aprovada mais um minutinho. O ECA reformulado isso tudo foi aprovado, eu já entendi. O que eu quero colocar aqui não é o que foi aprovado, é o que seria o correto. Porque, infelizmente, nós vivemos num país que nem sempre aquilo que é aprovado, você falou, nós já falamos sobre isso, nem sempre aquilo que é aprovado, como no caso da liberdade do colarinho branco, que nós já falamos aqui, já batemos nisso, é o correto, mas é feito. O correto, independente da lei. Eu entendo que vocês se preocupam com a criança. O correto não seria que essas crianças tivessem uma oportunidade num lugar melhor, porque, tudo bem, ainda não foi condenada. Mas não adianta que se tem fumaça, tem fogo. Claro. Se você prende uma mulher com droga, no mínimo ela usa. Ela também vai ser um mau exemplo. Claro. Se essas crianças fossem encaminhadas para uma instituição, para que elas tivessem... Essas crianças é o futuro do Brasil. Presídio, mas não é melhor o futuro do Brasil com alguém que possa dar-los o caminho para esse futuro? Óbvio que é, Keila. Você está completamente... É cuidar das mulheres doentes, ou um presídio transitório. Um presídio transitório, você é condenada, você foi flagrada, está ficando droga, está grávida, ou tem um filho, um presídio transitório com lactário, com todo atendimento, para que possa garantir, só concluindo, a saúde da criança. Eu estou de acordo com o doutor promotor de justiça. Mas o Brasil, nós não podemos deixar mais que está ocorrendo no Rio de Janeiro, usar até crianças por tráfico. Então, mas você concorda se você leva uma criança para casa para ficar com uma pessoa que já é traficante? Qual é o futuro dessa criança? Não vai levar para casa, vai levar com a mãe. Então, aí a mãe é uma traficante, Beraldo. Não, mas o Estado tem que dar condições. Não está condenada ainda, tem que dar condições para ela. Responder domiciliarmente que aquele Estado, como as regras Unidos, aqui, ó, são fiscais do judiciário, são pessoas que acompanham. Mas isso não existe nesse país, mas gente. Tem que começar a existir. O Ministério Público pode exigir. Os princípios básicos, eu peguei isso daqui, é lei. Os princípios básicos da regra de Bangkok é para ter esse presídio com um funcionário adequado, mas se não tem com banho ainda para o bebê, não existe isso. Mas se ainda não existe, não é melhor você privar a criança? Ela foi para um presídio conversar no dia seguinte. No dia seguinte ainda. Masculino. Ela estava no presídio conversar. E mesmo assim o Aue desgraçado. Eu quero colocar o seguinte, a Jéssica como as outras, elas têm esses benefícios, essas 4.000 pessoas vão sair, vão deixar as cadeias. 14. Mas se cometer o crime de novo, elas voltam para a cadeia. Tá na lei. Elas voltam para a cadeia. Tem 14 mulheres que podem ser beneficiadas com essa mudança de ontem, que permite que as mulheres que têm os filhos também com deficiência ou especiais 4.000 mulheres beneficiadas. O artigo 117 da Lei de Execução Penal... Com todas penal, essas de ontem, não. Com a ampliação da lei, não. Já prevê, inclusive, a mãe a responder até a pena domiciliar. Até a pena domiciliar para quem tem filho essa lei. Quando se faz uma coisa, como se faz até... Você concorda que tem que ter como... É uma questão de humanidade, direitos fundamentais, direito à vida. Primeiro foco a criança, eu entendo. Depois o recluso. Mas como é que você vai vigiar uma mulher dessa? Porque essa mulher tem que ser monitorada. Não existe vigilância, Não tem que ser monitorada, Não existe. Quando se fala da lei, vamos falar da lei. A lei numa... Não existe isso aqui. A vigilância cabe ao Estado. Tem meia dúzia. Tem entre os presos da Lava Jato. Isso que eu acho muito difícil. Eu acho que quando você aprova uma lei como essa, você faz tudo certinho como deveria ser.
problema é que nós não temos estrutura para tirar isso do papel. Eu trouxe até a pesquisa aqui que Mas tira do papel, que eu quero colocar... 1.420 presídios em São Paulo, 1.400 presídios em São Paulo, não, desculpa, em todo o estado, em todo o Brasil, desculpa, corrigindo, só tem 103 presídios femininos. Só que 58% da população, como o doutor promotor falou, as mulheres são usadas pelos homens. Aonde vai essas mulheres? Manipulada, tem presídio. Tem presídio. A Jéssica, no começo, estava na delegacia masculina. Eu fui no que presídio. Era rodízio, só de homem. Eu fui no presídio recentemente. Quando os senhores decidirem que eu puder falar, eu falo. Vai falar já. Eu só fui no presídio recentemente no interior de um outro estado, que eu não vou falar qual. Lá se vende cantinho, presos aéreos, aqueles que dormem amarrados, mora no cantinho com o bumbum virado para a parede. Por quê? Porque hoje nós não temos mais presídio que ressocializa. Hoje nós temos depósitos de seres humanos. E essa lei não vai mudar o depósito. Vai ajudar. Vai ajudar, porque a criança está em primeiro lugar. E se a moça for lá na frente absolvida, o que se faz? O Estado vai indenizar? Presa em flagrante com 40 pedras de crack, ela vai ser absolvida? Não, pelo amor de Deus, aí eu me dou um tiro na cabeça. 40 gramas. Doutora, ela estava com um pouquinho, ela dispensou diversas porções. O senhor estava lá na prisão? É o que está em todas as matérias. O meu colega Paulo Henrique é o advogado dela, ela foi presa com outro cidadão que tinha também 40 porções de maconha, de crack, vários lanças-perfume, além de 2 espingardas e mais não sei quanto de munição. São esses os anjinhos que todo mundo ficou pedindo para ir para domiciliar, mesmo ela já estando presa, mesmo ela já estando presa num estabelecimento prisional com berçário no dia seguinte em que a criança nasceu. Mas o que eu queria dizer não era nem isso. O que eu queria dizer é o seguinte: espera um pouquinho. Né, seria ótimo a gente construir diversos presídios. Aliás, a gente tem condições para isso, porque para a Copa do Mundo foram gastos 30 bilhões Concordo. de reais com as arenas, etc. E a Fiesp fez um estudo que com metade desse dinheiro, 15 bilhões, a gente zera o déficit de vagas, ou seja, falta vontade política. Se teve vontade política para fazer para a Copa, dá para fazer pela metade isso daí. Agora, seria ótimo que tivéssemos vontade política, né? Os políticos tivessem, seria ótimo que tivesse dinheiro para construir tudo isso, os estabelecimentos prisionais excelentes, como a doutora está colocando, com berçário, com estrutura, etc. e tal. Isso é a ONU. Seria o mundo real, não é nós, né? não. O mundo virtual. Agora, o mundo real é o seguinte: nós não temos estrutura nem para atender as grávidas e as mães honestas e que não delinquem. Não tem. Então, o engraçado é que as pessoas querem, em primeiro lugar, dar esse direito para traficante, né? Para quem é criminosa. Eu acho que assim, o mundo ideal é este. Mas primeiro, a gente faz o quê? A gente atende os honestos. Deixa preso o RN. E depois a gente vai atrás dos direitos de quem está recluso, porque não dá para atender todos. É uma questão de prioridade. Eu acho que isso é o básico. Enquanto isso, o que faz? É fácil. É só não matar, não roubar, não traficar. Você não vai para lá, pô. Sabe o que eu fico aborrecido? E a criança? Faz o que com a criança? O que me aborrece é o seguinte: o que você espera de uma criança que vive reclusa, onde o pai é um drogado, a mãe é uma prostituta, vive à margem da lei, não tem qualquer tipo de amor, sentimento. Mas o que você espera da criança que vive nesse ambiente? Então, o que eu espero é o que está na Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana. Exatamente. O que está se buscando agora é uma medida de profilaxia jurídica, ou seja, um remédio para que cesse esse estado de coisa, para que os infantes, para que as crianças não cumpram as penas com as suas mães, porque isso irá refletir no futuro. Mas não vai cumprir, doutor. Criança, vai para o abrigo e vai para a família substituta. No futuro irá praticar. Ninguém quer pena para a criança. Gente, a criança vai para o abrigo e para a família substituta. É só aplicar o ECA. É menos demagogo do que mais ficar... tempo no presídio do que vocês imaginam. Eu acho que é demagogo demais a gente achar que existe que essa seria uma solução. Eu convido... Eu já conheço. Já viu a mãe separada de um filho?
Eu já vi. Né? Já viu a cena? Nessa cadeia que eu falei que escolheu isso, doutora? O filho não tem esse entendimento. Foi ela, não fomos nós. Esse filho, ela tem que ter uma chance para ela se tocar. Mas que chance? Porque chance ela de fazer ou foi outras usada vítimas? pelo marido, ou foi usada por um parente. Dentre as mulheres que estão presas hoje... É a segurança da criança. Dentre as mulheres que estão presas hoje, 70% têm em média 4 filhos. E aí? Elas não aprenderam nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, vai aprender agora? Você entendeu? E aí? Isso que eu falo. Elas escolheram isso para a vida delas. E o que faz com essas crianças? Eu entendo quando é uma minoria. Se fosse o excesso... Aonde? Você tem abrigo. Guarda. Se a Jéssica fosse... Se a mãe não foi condenada, você vai adotar tem que entrar, inclusive, bebê aí da Jéssica. Com perda do poder familiar em cima dessa mulher. Em 1981, Keila, se você me permite... Não pode, uma instituição de maternidade. Em 1981, quando eu estava iniciando meu curso de pós na USP, eu fiz um trabalho nesse aspecto. Dava para esvaziar as cadeias, as masmorras, esses presídios, esses depósitos humanos, que foi bem usado. 90% como? O Brasil é muito grande, a área territorial, é só criar colônia penal agrícola, colocar essas mulheres para trabalhar, os presos para trabalhar, e até mesmo eu defendo a privatização dos presídios, como tem até em alguns países. Mas isso não está acontecendo. Isso é a Ilha da Fantasia e o mundo de Alice no País das Maravilhas. Aqui é Brasil. Trabalhar, e ele paga, indeniza a vítima, e ele paga a sua comida, porque um preso normal custa mais de R$8 mil para o Estado. Por mês, um preso normal. Então, o que eu quero é o seguinte, é mostrar, porque o ódio, doutor promotor, o ódio não se devolve não tem ódio de ninguém. Se devolve com amor. É só Pega justiça. aquela mulher que cometeu um crime, que delinquiu e fala, olha, você está tendo uma oportunidade, a oportunidade de ir com o seu filho e dar amor a essa criança. Pare de traficar, senão você voltará à masmorra. Isso. Olha, é assim... Eu queria ir para as considerações finais, porque eu estou com uma coisa aqui na minha cabeça, porque eu acho que todos nós estamos muito bem intencionados de achar que poderia ter uma solução a médio e longo prazo. Eu acho que o problema das grandes autoridades do nosso país, em especial do Supremo, o Supremo tem tomado, na minha opinião, de leiga, vocês entendem muito mais do que eu, mas o Supremo tem tomado decisões paliativas para tentar de uma forma imediata. É como se você fizesse um remendo naquilo que você não tem mais. Quando você vai fazer um remendo, você tem que ter o resto do pano para poder costurar e ele não esgarçar. Mas no mundo inteiro já está sendo assim. Mas o problema é que dessa maneira o que está acontecendo que o Brasil tá é que você cobre uma coisa e descobre a outra. Por quê? Porque você cria um precedente, como o Beraldo falou que a gente não pode... A Jéssica, ela na verdade, ela é uma... Vamos dizer que a Jéssica realmente estava sendo envolvida pelo marido. Ela é uma exceção à regra. A regra é essa, 70% das mulheres têm mais de 3 filhos, estão lá, têm filhos com problemas mentais, têm filhos com deficiência e não tem condição psicológica, não é nem financeira, de ser um arrimo de família como a maioria é, porque tem filho cada um de um pai e tal. Daí entra aquilo que o Beraldo falou, que foi o que eu, desde o começo, eu tinha falado com ele e com o Dr. Merli também, que é a história da pessoa que já tem 3, 4 filhos. Não vou engravidar porque eu não vou ser presa. Mas nós não podemos deixar crianças com ratos. Mas você não pode deixar são proliferados de ratos. É um pensamento daqui a pouco o Lula vai querer engravidar para não ser preso. Mas isso é um pensamento machista. Salve as nossas crianças. Isso é realismo. O Supremo está gritando. Viu? É quem pensa isso, não sou eu. Isso aí foi ela que está falando. Keila, o Supremo está gritando, salve as nossas crianças. Se a mulher for condenada, vai ser separada da criança, vai ser destituída da maternidade. Acabou, vai aonde o doutor falou. Mas a lei está dizendo até a condenação. Quer dizer, você comete um crime não se e daí, enquanto você não é julgado, você pior fica ainda. Enquanto não o que a doutora está falando é pior ainda. Quer dizer que antes de ser condenada, então vai para casa. Depois que se dane a criança. Eu não entendi. Não é se dane a criança. Não, está preocupada com a criança antes, mas depois não. Depois adota a medida para a criança. Aí o Estado vai tomar depois que for condenada. Não pode. A lei é essa. Agora está para obrigar a criança, doutora. Não pode, porque se ela é absolvida, a criança está criada por outra família, não vai Você não pode falar assim, dura lex de lex. A lei é dura, mas é a lei. A lei não pode ser assim. A lei tem que ser o quê? Benevolenda. A lei tem que atender aos anseios, a magnitude, a beleza. Mas tem que atender aos anseios da população que é honesta, que paga esse povo para ficar lá, não matarás, mas está no mundo inteiro. Enfim, o Código Penal... Mandela, Tóquio, Bangkok, o mundo inteiro, a ONU há 30 anos está falando sobre isso. Em qualquer lugar do planeta Terra,
a mulher responde domiciliar até a condenação. Eu vou aplaudir o Márcio. Após a condenação, aí a criança vai. O Supremo está salvando muitas crianças. Agora no Brasil não tem. Deixa eu só mostrar esse livro. No Brasil ela ganha um tempinho a mais para traficar, é isso. Porque, na verdade, a recuperação nesse país, como não é investido nisso, a recuperação nesse país é pequena mesmo. Tá. A gente tem que ser realista. Só respondendo ao doutor. Se tira a criança antes de condenar, muito bem, tirou a criança, deixou para mim, eu vou criar essa criança. Aí a moça é absolvida daqui 2, 3, 4, 5 anos. Se ela tiver condições, a criança se apegou comigo. Faço o quê? Eu sofro e a criança sofre? Ou não volta mais, não é o benefício da criança. Ela foi absolvida. Já está adaptada, então pronto. Ela foi então absolvida, é onde seja doutor. melhor para a criança, é assim. E essas mulheres não vão ser absolvidas porque elas foram presas em flagrante delito. Eu vou encerrar dizendo assim, entendi a posição do doutor promotor, entendi a posição da doutora Elô, mas o que eu quero colocar em primeiro plano é o seguinte... 30 segundos. É salvar as crianças. É a primeira coisa. Então, essa medida veio ao encontro do estado caótico que se encontra os presídios. Eu visitei há pouco tempo o presídio de Tremembé, onde uma detenta suicidou-se, porque perdeu o filho que havia tomado veneno e ela suicidou-se. Por quê? Porque não havia uma vigilância de acordo, não há nenhuma medida. Então, nós temos que fazer o quê? Humanizar, sim, os presídios, fazer com que cumpra as leis com rigor, mas colocar os presos para trabalharem, para pagarem as penas de acordo com seus trabalhos e defenda a privatização dos presídios no Brasil. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui hoje, doutor Rodrigo, da doutora Elô e do doutor Beraldo, e quero falar algo muito importante para você que está em casa, porque... eu entendo perfeitamente todos os lados que foram mostrados aqui. Com certeza você também tem uma opinião muito clara sobre isso. O que nós precisamos entender é que, desde o Antigo Testamento, as crianças sempre foram prioridade, tanto que o Senhor sempre diz que você tem que olhar para as crianças. E no Salmo 1 diz o quê? Que você tem que ver com quem você fala, com quem você anda, para que os teus frutos não sejam esses frutos podres. Uma laranja boa... no meio das podres, isso daí você pode pôr na tua casa que você vai ver o que acontece com ela. Não é a intenção de ninguém separar mães de filhos, mas as pessoas precisam começar a ter consciência de que nós vivemos num país com dificuldades gravíssimas, onde, infelizmente, a teoria não é colocada em prática, porque nós não temos estrutura e porque os nossos políticos, infelizmente, até hoje ainda não se conscientizaram de que é necessário que se utilize o dinheiro de maneira adequada. E nós não temos visto isso ao longo de muitos anos que as nossas gerações passadas também não viram, e a situação só se agrava. Então, cuidado com as pessoas que você permite que o seu filho conviva, porque quando você cuida de quem está dentro da sua casa, você evita os problemas. O doutor Rodrigo falou algo muito importante. O que adianta você cuidar de um filho se você não tem estrutura para cuidar de você? Eu não sou a favor de tirar filho de mãe, mas eu não sou a favor da mãe que não pensou no filho antes de se envolver com a criminalidade. Daí você vai me dizer, mas ela já viveu assim, ela já foi criada dessa forma, os pais dela eram. Então, por que nós vamos deixar que o filho dela também seja? É um assunto para se refletir? É. Mas mais do que isso, cuide do teu filho. Cuidado. O doutor Beraldo falou algo muito importante também, quando se diz respeito à educação. Nós, infelizmente, não temos isso e temos que ter dentro da nossa casa. E você tem que prestar atenção nos exemplos que você dá, porque os exemplos que você dá é o que o seu filho vai levar. Então, se você ensinar certo, ensinar no caminho certo, quando ele ficar grande, a Bíblia fala sobre isso, ele nunca vai se desviar. E se ele se desviar, ele volta. Porque o que fica na tua memória é aquilo de bom que você recebe através daquilo que o Senhor vai despejando sobre a tua vida como pai e mãe. Então não abra mão de ter filhos saudáveis numa sociedade que infelizmente não está só falida, mas está doente. E cabe a cada um de nós, a cada uma das famílias, ter essa consciência. Se não existe isso por parte dos governos, que comece a haver dentro da própria casa. E agora, já que realmente é possível que essas mães realmente vão ter oportunidade de começar de novo, então que elas comecem de uma maneira que realmente possa valer a pena o benefício, o privilégio que elas estão tendo, que muitas não tiveram, que realmente é de cuidar dos filhos. Pense nisso, para que você também, na hora de emitir
Um comentário em relação a esse assunto, claro, a gente não se esquece que são mães que estão ali, que sofrem, que mãe é mãe, que o filho vai ver uma situação como essa, mas nós não podemos nos esquecer das pessoas que são vítimas, daqueles que agora estão aguardando uma condenação, que estão aguardando o julgamento, para que nós também não sejamos injustos com aqueles que são vítimas.